E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da China de número 1000, realizado na madrugada deste domingo. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa. E a Honda é tripa velocidade. A Honda eu acho que tem uma efeméride sobre o fato dela ter levado 3 carros à pontuação hoje, mas mais pra frente, na hora que chegar o bate-papo sobre a corrida, nós vamos falar. Mas agora vamos, sempre aos recadinhos da paróquia. Começando, primeiro, agradecimento aí ao Ricardo Bannerman pela incrível etapa dos carteiros que nós tivemos no sábado. Muito obrigado, vários participantes, apoiadores do Boletim do Paddock que compareceram lá. Foi muito bacana, sensacional, um evento assim, gente, fora de série. Fiquem atentos que o Boletim do Paddock é o canal oficial de divulgação deles, então a gente vai sempre postar aí para vocês as tabelas, as informações para quem quiser ir prestigiar o campeonato. Vamos já agradecer, nossos apoiadores, aqueles que estão nos apoiando no financiamento coletivo e contínuo lá no Apoies, link no post. Pessoal, muito obrigado aí a todos, e em especial para Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa e Cássio Machado. Muito obrigado por apoiarem o nosso programa. A gente é muito grato a esse tipo de apoio, porque dessa forma a gente consegue manter o Boletim do Paddock e também o podcast e outras atividades que a gente tá querendo tirar do papel, começar a executar para vocês. Bom, falando em projetos, eu vou deixar linkado no post da edição o podcast que eu participei de uma entrevista lá com o Ricardo Bannerman no Auto Radio Podcast. Um podcast muito bacana em que eles misturam música e automobilismo, então é bem bacana. Lá onde eu falo um pouquinho sobre a história do boletim, um pouquinho também sobre alguns projetos futuros que nós temos interesse, então não deixem de prestigiar também esse podcast, que ficou bem bacana, e há outras edições com participantes do Boletim do Paddock lá. Bom, Débora, eu acho que antes de começar, vamos só falar pro pessoal onde que eles podem nos encontrar nas redes sociais, na internet. Sim, então, vocês podem me encontrar no Twitter como The Flowers, e lá a gente pode conversar sobre automobilismo e outras nerdices. E vocês podem me encontrar no Twitter, no Ruben GP Neto, Neto com 2 T's. Bom, agora vamos ao GP da China, GP de número 1000, mas antes vamos passar pelos treinos, treinos livres e treino classificatório, para só situar aí o ouvinte no que aconteceu. Vamos passar só mais o que foi de importante que aconteceu neles. Exato. O primeiro treino livre foi liderado pelo Vettel, então acabou trazendo aquela esperança, e aquilo que a gente tinha conversado um pouco no Bahrein. A Mercedes esperava sim tomar um pau, da Ferrari nessa corrida. Até porque o carro da Ferrari era muito bom de reta, que foi uma coisa que foi presenciado durante o Bahrein, mas depois, com o decorrer dos outros treinos livres, a gente percebeu que as coisas não estavam mais pendendo pro lado da Ferrari. Bottas liderou o segundo e o terceiro treino livre. O segundo é importante a gente relembrar. Eles acabam fazendo mais a simulação de corrida, porque justamente ele ocorre no horário que vai ser realizada a classificação, no dia seguinte, e o início da corrida. Então foram números expressivos da parte do Bottas. No TL3 também ele acabou liderando, mas o que chamou a atenção nessa terceira fase foi a batida que o Albon teve depois da última curva indo para a reta dos box, que foi algo que tirou ele da classificação porque o chassi precisou ser trocado, e o período do TL3 para a classificação ele é bem pequeno. Então a Toro Rosso não teve como terminar os trabalhos no carro dele e devolver ele para a pista. A Alfa Romeo já estava sofrendo desde o primeiro treino livre. O motor estava com vários problemas, mas era uma coisa que a Alfa Romeo não conseguiu identificar imediatamente da onde era a origem do problema. Eles só sabiam que o carro estava ruim. O Antonio Giovinazzi ficou fora do TL1, foi pro TL2, participou do TL3, mas a gente via que o carro não tava essas coisas, E quando chegou na classificação, ele acabou não conseguindo dar a volta no Q1. Ele só fez uma volta de verificação e voltou pros boxes, a equipe já parou ele. O Kimi avançou pro Q2, mas no finalzinho do Q2 ele começou a sentir perda de potência do motor. Então foi uma situação bem crítica para a Alfa Romeo. Nesse sentido, a gente não sabia o que seria da equipe na corrida. Tinha aquela atenção de se realmente eles
eles iam conseguir até terminar o GP, porque o problema do motor foi algo que eles não conseguiam dizer o que era, né? Simplesmente se apresentava e eles não identificavam. Eles não identificavam de onde estava vindo. Eu até fiz uma piadinha, né, falando que a Ferrari tinha dado os motores deles que estavam com problema pra Alfa Romeo, né, já que é subsidiária direta da Ferrari, mas isso daí foi uma piada. Espero que seja piada, né? Da Ferrari a gente nunca pode duvidar do que tá acontecendo. Ainda sobre a classificação, foi a volta do Bottas, né? Porque o Hamilton, ele passou o final de semana inteiro reclamando do carro, que ele não tava se encontrando com o carro, com o conjunto, né? Ele tava tendo muita dificuldade, e foi uma coisa que ele falou depois, né, pós-corrida, que ele realmente tava tendo uma tocada com o W10 semelhante ao que ele fazia no ano passado, mas que não casava, porque ano passado a gente tinha o problema dos pneus. Os pneus acabavam se consumindo muito rápido. A Mercedes, a gente via que várias vezes eles tinham problemas nos pneus traseiros, né, porque o carro consumia, né, despejava muita potência do motor ali na parte traseira e os pneus consumia. Então ele tava pensando que o carro era exatamente algo parecido com o que ele tinha vivido por 2 anos, né, com a Mercedes. E nesse ano não, já mudou a situação, porque o pneu, que a gente pode até falar, ele já tá ditando a corrida. Foi algo que aconteceu na Austrália, algo que aconteceu também no Bahrein e agora na China. E foi um ponto que o Will Mesquita acabou levantando no Twitter, né? Porque a gente tá muito preocupado com os motores e tá esquecendo de olhar para os pneus. Então o Hamilton, depois de perceber essa tocada que ele tava tendo, ele conseguiu se adaptar, e aí chegou no domingo da corrida, ele conseguiu se adaptar muito bem com o carro, tanto que ele disparou na frente do Bottas e abriu uma distância, que foi algo que ele não estava conseguindo fazer durante o final de semana. Bom, então, antes de adentrarmos a corrida, só para passar para os leitores, a McLaren conseguiu levar os 2 carros ao Q2, mas só que era algo que a gente sabia que não iria para o Q3. Principalmente que, como a gente falou no preview, era um circuito que não favorecia o chassi da equipe inglesa. O que foi legal foi as 2 Renault, né, que surpreenderam, foram para o Q3, né, conseguiu alinhar os carros no Q3. O interessante dessa classificação é que até o 10º ficou bem dividido em blocos, né? A gente tinha... Ou como diria o Valese, Arca de Noé, de casalzinho por casalzinho. Exatamente. A gente teve as 2 Mercedes, depois as 2 Ferraris, as 2 Red Bull, as 2 Renault, por último os 2 carros da Haas. Aí depois do pelotão do 10º pra trás, aí já começava aquela salada, né? Ali os únicos que se mantiveram em casalzinho mesmo foi o Carlos Sainz e Lando Norris, 14º e 15º. A pole foi conseguida pelo Valtteri Bottas, né? Foi uma volta bem surpreendente, foi bem bacana. Tava todo mundo olhando mais pro Vettel e pro Hamilton, de repente o Bottas enfiou uma volta rápida, então foi bem legal, e principalmente a gente começa a ver que o Bottas, ele não é mais aquele piloto de 2016, 2017, 2018. O Hamilton mesmo falou, né, que ano passado ele não deu suporte pro Bottas que um companheiro de equipe deveria ter dado. E que esse ano ele tá vendo que ele precisa apoiar o Bottas, porque a Mercedes, ela não pode ser feita de apenas um piloto liderando corridas e classificações e um outro que fica super apagado dentro da equipe. Então ele tem essa consciência esse ano de que eles precisam realmente formar uma equipe e que os ganhos de um também são do outro. Foi algo bem interessante que ele trouxe depois da corrida. O Lewis Hamilton, ele teve um crescimento também nesse final de semana, que foi demonstrado em pista, então assim, a vitória dele foi incontestável. Eu acho que até na hora da largada, que era uma coisa que às vezes ele sofria, ele largou muito bem, muito melhor que o Bottas. O Bottas, ele teve a reclamação que ele pisou numa faixa branca, então o carro dele patinou, mas mesmo assim, nesse momento ele já estava com atrás, então não tinha muito o que se fazer, mas o Bottas também foi um bom destaque na corrida, ele não deixou nada a desejar, que ele tá correndo contra o melhor piloto do mundo, então assim, é difícil, mas só que o que o Bottas tá fazendo esse ano é justamente não deixar, é o segundo piloto, mas não deixar se apagar por conta disso, que foi ano passado um pouco de culpa dele e um pouco de culpa da própria Mercedes, que acabou pressionando ele para que ele fosse nitidamente o segundo piloto, e as vontades dele e a garra dele foram anuladas. E esse ano não, ele já mostrou que
né? Tem uma vitória na Austrália e com esse segundo lugar da China, ela foi muito merecida para ele. Porque por mais que ele tenha perdido a liderança pro Hamilton, não foi pra qualquer um. Não, e tem outra coisa, E o Hamilton também acabou ficando preocupado com o Bottas que tava atrás dele, que era algo que ele não ficava muito no ano passado. O lance do pit stop, ele questionando por que a equipe Bottas chamou... vai querer, né? E o Bottas vai querer fazer a volta mais rápida. Quanto de distância que ele tem de mim pra que a gente possa tentar... Ele ficava perguntando o que o Bottas estava pedindo pro carro dele, né? Ficou justamente bravo por conta da Mercedes ter optado em chamar o Bottas no primeiro pit stop. Aí no segundo pit stop eles fizeram uma coisa sensacional que foi trazer os dois juntos. Hamilton e Bottas pararam ao mesmo... Não, isso é legal. Esse negócio de parar dois pilotos... Hoje o pessoal falou, foi surpreendente, foi bonito. A gente já viu várias vezes fazerem isso, né? O Lewis Hamilton mesmo tem trauma de ficar vendo na traseira de uma McLaren. É que hoje a gente tem aquela impressão de que tudo que a Mercedes faz é grandioso, mas... Não, já aconteceram outras vezes, mas o que foi legal, ao meu ver, é porque a gente tava tendo na pista uma resposta do que a Red Bull tava fazendo. Então essa corrida a gente não tava olhando para o que os líderes estavam fazendo, não era eles que estavam ditando as trocas de pneu. Foi a Red Bull que ditou. É o que eu falo. Resultados da Red Bull esse ano é fator Verstappen. Exatamente. Verstappen, tudo bem, o Pierre Gasly teve uma excelente corrida, fez volta mais rápida, num jogo de estratégia ali sensacional da Red Bull, mas a resposta foi muito mais por ser o Verstappen. Então eles queriam proteger ali as posições deles. Então foi bem bacana realmente nesse ponto, o pit stop dos dois. A resposta rápida da Ferrari, às vezes a gente ela demora, né? Ela costuma a responder aos pit stop e principalmente essas questões, mas foi bem legal. Bom, já que a gente falou do Pierre Gasly, vamos pegar ele pra Crista agora, que hoje ele fez uma corrida daquelas consistente, fez uma corrida boa, não foi tão ruim quanto as anteriores. Eu acho que a questão dele ter se adaptado ao carro, é que ele até mesmo comentou que ele tava vindo, ele pensava que o carro da Red Bull ainda era o mesmo sistema, a mesma forma de trabalhar com a da STR, mas agora eu acho que ele percebeu que não, que é um carro muito mais evoluído, um carro muito melhor. Ele demorou para poder casar com o carro. A Red Bull, a gente viu que ela aplicou estratégias diferentes para os dois pilotos, porque o Verstappen, eles colocaram o pneu macio para ele poder largar, porque foi uma coisa que os 5 primeiros optaram. E o Gasly, eles já deram um gás a mais colocando, Gasly gás. Acabaram colocando o pneu de faixa vermelha super macio para que talvez ele conseguisse chegar perto do Verstappen. Foi algo que deu certo. Por mais que ele tenha feito aquela corrida assim separada do pelotão da frente, foi uma corrida que justamente acabou abrindo a lacuna para que ele tivesse tempo e conseguisse tentar uma volta mais rápida, né? Porque por mais que você esteja lutando por um ponto, muitas vezes é esse um ponto que faz a diferença. Bom, o próprio Verstappen, ele tá a 3 pontos na frente do Vettel. Então, um pontinho, sim, faz bastante diferença. É a diferença do Leclerc pro Vettel no campeonato. Então, aí que tá, né? A gente vê que a gente tá comentando que a Red Bull teve essa leitura e chamou o Gasly pra fazer volta mais rápida, trocando pneus. O Leclerc, o tempo que ele tinha de distância do Gasly, dava pra ele fazer... Era permitido ele ter feito a mesma coisa. O Verstappen também. O Verstappen tava chegando no Vettel, mas só que nas 2 últimas voltas ali dava pra também terem arriscado Verstappen e Leclerc. Aquilo que eu falei na pré-temporada referente a um ponto para volta mais rápida. A gente só viria pilotos arriscando um pit stop novo, algo novo, na hora que eles estivessem com uma diferença de no mínimo 30 segundos, que é o tempo de perda de um pit stop. Então, foi o que o Gasly fez. Outros pilotos poderiam, mas só que a gente não viu o pessoal querer arriscar. Eles começaram, na verdade, o GP com aquela coisa, né, de que tudo estava se encaminhando para poder ser uma parada apenas referente aos 10 primeiros. E conforme a corrida foi andando e a gente viu ela mudando de caráter, né, e a Red Bull ditando as regras pro pelotão da frente... Seria um pit stop só, porque os pneus não estavam tendo desgaste tão grande. Até porque a primeira parada deles que eles fizeram, eles acabaram colocando os pneus
médios, né, que são os de faixa branca e os que tinham mais durabilidade para corrida. Então, eles facilmente aguentariam ir até o final, porque foi uma estratégia que o próprio Raikkonen acabou adotando. Ele parou na volta 25, instalou o pneu de faixa branca e foi até o final. Alguns mantiveram a mesma estratégia, que foi Daniel Ricciardo da Renault com um pit stop, Pérez, Raikkonen e Albon também com um pit stop. Esses fecharam o top 10. Um pit stop bastava, mas só que quando a gente fala desses 6 primeiros aqui que fizeram mais de um pit stop, vamos excluir o Gasly da questão da volta rápida, todos eles foram em resposta ao Verstappen. Então é aquela coisa que a gente fala, olha, o carro da Red Bull não é tudo isso. Apesar do motor Honda tá bom. É uma resposta ao que eles veem de ameaça na questão do piloto, porque o Verstappen mesmo, ele não mediu esforços para poder tentar passar o Vettel, né, que foi até aquele momento que o X foi aplicado, né? O Verstappen foi com sede para poder realizar a ultrapassagem. O Vettel segurou, deixou o Verstappen frear pra lá, né? Tipo, passar da conta. E voltou com o carro e o Verstappen perdeu tempo ali, que ele não conseguiu recuperar mais. Isso daí, na hora que foi fazer a ultrapassagem, eu até falei, ele vai tomar X, não adianta. Tipo, porque o Vettel tava muito mais rápido, bem melhor. O Verstappen tava com a vantagem de pneus mais novos, mas só que a questão era que o Vettel estava muito mais rápido. E agora, aproveitando essa questão do Vettel estar mais rápido, vamos falar da Ferrari, né, que teve o lance polêmico da dar uma ordem de equipe para o Leclerc ceder a posição ao Vettel. Depois o Leclerc ficava questionando a equipe porque ele estava mais rápido que o Vettel e queria a posição de volta. Eu vou dar meu parecer, depois eu vou pedir para a Débora dela. O que a Ferrari fez foi certo, mas demorou. Ficou nítido visualmente para todo mundo ali que o Vettel estava mais rápido que o Leclerc, então que ele precisava sim, a Ferrari sim precisava ter deixado ele passar, porque até mesmo ele poderia ter chegado mais próximo até do Bottas, porque por mais que seja, o Vettel estava rendendo muito com o macio, com o amarelo, então o rendimento do Vettel era favorável a ele podia não ultrapassar o Bottas, mas ele ia chegar muito perto, e até para questões psicológicas que a gente fala que influenciam numa corrida, ter essa vantagem do Vettel ali na frente seria bom. O Leclerc ficar reclamando, pedindo para voltar, eu acho que foi muito mais ele querer mostrar serviço, mostrar para todo o público, que ele sabe que os rádios são abertos, que ele não tá sendo capaz, que não tá sendo o segundo piloto. Porque era nitidamente ele não tava mais rápido que o Vettel, em nenhum momento. Porque ao contrário do Vettel, o Leclerc abriu a asa móvel uma vez para tentar ultrapassar o Vettel. Apenas uma vez. Não teve abertura de asa móvel em nenhum momento. Então, ou seja, em nenhum momento o Leclerc chegou a menos de um segundo do Vettel nos pontos de aferimento para poder ter a abertura da asa móvel. O Leclerc, ele acabou tendo... Quando o Vettel passou, eu acho que o estímulo dele de também ficar falando no rádio que ele estava sendo mais rápido é porque por 2 vezes o Vettel acabou escorregando na frente dele, que a gente viu aquela escapada dele, né, na pista, freando um pouco além do limite e perdendo a traseira do carro. Isso acaba influenciando o piloto que tá atrás pensar que tá melhor do que o que tá na frente. Mas também o Vettel, o tempo que ele perdeu atrás do Leclerc acabou acentuando o desgaste do pneu dele. Então é natural quando você se livra de uma barreira, por mais que os carros atualmente eles não tenham tanta turbulência, quando você deixa esse ar sujo que tá vindo, né, num carro que tá na sua frente ainda, depende da forma como você tava fazendo o traçado, você acaba desgastando o pneu, né? E aí quando ele saiu, ele acabou tendo essas escapadas, o Leclerc ficou tentando pedir pra Ferrari pedir essa troca. Eu acho que ali ela não precisava acontecer. Eles demoraram para poder tomar uma atitude, que o Vettel chegasse mais perto do Bottas, porque quando ocorreu essa troca já não ia surtir tanto efeito, né? O Vettel não ia mais conseguir ficar realmente no retrovisor do Bottas. Então, e depois eles acabaram demorando de reagir, porque o Verstappen acabou chegando, né? Por conta dessa disputa da Ferrari. O Verstappen começou a ditar ali o que ele queria da prova, que era tentar ultrapassar a Ferrari nos boxes. Trocou o pneu. A Ferrari respondeu com o Vettel, mas eles simplesmente esqueceram do Leclerc. E ali ficou parecendo que eles estavam querendo tirar o Leclerc de perto do Vettel para que eles não precisassem lidar com esse tipo de cobrança, de precisamos realizar essa troca de novo porque eu tô mais rápido, e também para poder tentar evitar que os dois se chocassem, que os carros acabassem não terminando a corrida, né? Que nenhum dos dois terminasse. O que você falou do Vettel travar os pneus na corrida,
corrida e o Leclerc ficar falando, os pontos que ele fritava o pneu eram pontos em que ele precisava chegar muito rápido ao começo da curva, fazer uma abertura da curva um pouquinho maior para entrar rápido na reta seguinte para poder pegar uma distância maior do Leclerc para o Leclerc não abrir a asa móvel, que foi aquilo que eu falei. O Leclerc não abriu a asa móvel em nenhum momento. Os pontos em que o Vettel fritou os pneus na curva 14, que é o final do retão, que daí ali sim, você chega muito mais rápido que o Leclerc, consegue fazer uma curva mais aberta, passa pela zona de detecção do DRS, ele consegue fazer com que o Leclerc não abra a asa móvel. Na 14 também foi um momento onde o Verstappen e o Vettel acabaram se encontrando, que teve o toque roda com roda deles, que acabou gerando o X. O Vettel fez com o Verstappen foi o que ele fez de fritar o pneu com o Leclerc, porque ele sabia que aquela tomada de curva, do jeito que ele estava fazendo, ele estava sendo muito mais rápido que o Leclerc. Ele sabia que a mesma coisa o Verstappen, ele deu o lado de fora pro Verstappen, justamente que ele sabia que se ele fizesse o apex diferente do Verstappen, ele conseguiria fazer o X, no entanto que ele conseguiu. E quando ele chegou na zona de detecção, ele conseguiu que o Verstappen não abrisse a asa móvel. Então assim, o Vettel tá sob pressão, é um tetracampeão sob pressão, então não duvidem do que esse cara pode fazer com carro. Então, assim, ao meu parecer, eu acho que foi muito mais o Leclerc querendo mostrar que ele tá ali, que ele tem braço, mas ainda é um pouco cedo para ele começar a fazer esses dramalhões no carro, no cockpit, que daqui a pouco ele vai ficar que nem o Eu acho que não adianta ele ficar falando no rádio. A melhor coisa que ele pode fazer é provar que ele tá melhor, porque a partir do momento que ele fica pedindo instruções pra Ferrari do que fazer, eles sabem ali que ele não tem o controle da situação e que ele precisa de um auxílio de quem tá de fora. É óbvio que a Ferrari vai continuar dando prioridade pro Vettel, principalmente enquanto ele continuar questionando a equipe sobre o que ele deve fazer. Vai lá e faz e acabou. Que é algo que ele não faz ainda. Ele fica, eu posso? Pede pra ele poder me devolver. Olha, eu tô mais rápido. Prova que você tá mais rápido passando o seu companheiro de equipe e não choramingando no rádio que você é mais rápido. E principalmente quando você não é. Porque que nem eu tava falando. Não, ficou muito parecido na época do Pérez, que ele ficava, tô mais rápido. Fala pra ele, deixa eu passar. Vou passar. Obrigado por ter avisado ele. Não tô conseguindo ser mais tão rápido. Engraçado, não? Então, tipo, o Leclerc, ele simplesmente, ele tá certo em querer se impor. A gente vai ver isso muito durante o ano, não há como fugir disso. Provavelmente, nas próximas corridas, principalmente Baku, que é uma corrida em que os carros da Ferrari devem correr ainda muito mais. Esse lance Vettel, Leclerc e Ferrari é algo que a gente vai ver bastante no decorrer do ano. Principalmente que, pela primeira vez nos últimos anos, acho que desde a era Massa e Raikkonen, vamos pôr assim, do período ali que eles correram juntos em 2007, 2008, 2009, que a gente não vê duas Ferraris andando tão próximas. A gente não via isso antigamente. Então, é bacana que a gente vê elas estando tão próximas como era o que a gente via com a Mercedes, com a Red Bull, até mesmo com a Renault. Agora estão andando bem próximas, apesar de não estar tendo o desempenho que nós gostaríamos, mas... A Haas também. A Haas andando próximas. Então, eu acho que isso é bem bacana. Baku, na próxima corrida, provavelmente elas devem dar muito mais próximas. É um traçado que vai favorecer um pouquinho mais a Ferrari. Então, a gente pode esperar um bom desempenho aí dela. Até porque a China realmente tinha cara de Mercedes, né? Acabou se concluindo e provando que realmente era isso. Hamilton, ele chegou na 6ª vitória, né, dele na China. E o circuito de Baku, ele tem uma cara mais... Ferrari de ser, né? E apesar que não ter tão bons resultados, exatamente, né? Impressionante isso. Mas não vamos antecipar Baku. Vai rolar o preview ainda. Vamos falar do Ricciardo, que conseguiu um 7º lugar muito bacana, foi bem legal. Apesar do abandono do Hulk, a Renault teve um final de semana bem surpreendente. Eu acho que o fato do Ricciardo ter pontuado e o Hulk não ficou nítido na cara do Prost durante a bandeirada, que ele não tava com uma cara tão contente ali. Mas, Ricciardo pontuando, chegando Primeira em 7º. vez no ano. E assim, ele não... Foi uma corrida discreta dele, a gente não viu o Ricardo. O Ricardo, ele foi outro piloto que também acabou ficando bem afastado, né? Ele não tava próximo do Gasly, poderia até... Ele tava ali mais entre o Pérez, né, que tava atrás dele. Foi uma corrida interessante pelo fato dele ter conseguido o primeiro ponto. Triste pelo abandono do Hülkenberg bem no começo da prova, né? Porque, mais uma vez, um problema no motor. E algo
algo que eles vão analisar durante essa semana, então a gente deve ter um parecer sobre o motor nos próximos dias, mas a gente continua com aquela ideia do problema crônico que eles estão tendo no motor. Não era nessa corrida que eles estavam prevendo uma quebra, a ideia era que os dois carros conseguissem terminar, até porque durante a classificação eles foram bem, classificaram muito bem, né? O Ricardo largou em 7º e o Hülkenberg em 8º, mas até agora, né, a gente não tem os dois carros pontuando da Renault. Mas eu acho que é alguma coisa que ao decorrer da temporada se ajeita. Acho que a mesma coisa vai acontecer com a McLaren, que o Torpedo Man voltou a atacar. Na mesma corrida. Na mesma corrida, tipo, parece ser o maluco da primeira volta, versão 2.0, que o que Kvyat fez ali com as duas McLarens realmente foi passível de punição, como realmente foi. Não era uma coisa necessária que ele deveria ter feito, até porque Toro Rosso tinha classificado bem com ele, né? Largou da 11ª posição, o Albon não conseguiu classificar, que foi algo que a gente já falou. Toro Rosso foi algo que o Albon acabou até se posicionando. Era um final de semana para eles. O carro tava bom, o motor tava bom, porque era uma coisa que eles já estavam vendo por conta da Red Bull. Aí o Kvyat vai lá e faz isso na primeira volta, coloca tudo a perder durante o resto da corrida, teve que trocar bico, teve o drive-thru que foi aplicado para ele com essa batida que ele deu nos carros da McLaren, colocou a perder o final de semana que a equipe tava bem. E prejudicou dois pilotos iam ter um bom desempenho, porque provavelmente ali entre as duas primeiras voltas estariam figurando entre o 10ª posição e a 13ª, então, que foi uma coisa que eles conseguiram avançar bem, a McLaren. Não era uma pista mesmo que a gente contava com pontos, mas pelo menos a gente queria um estudo melhor da equipe para poder saber corrigir essas falhas que a McLaren está tendo com a questão da dianteira. Então, o próprio carro do Sainz, a parte do assoalho que destruiu, foi aquela parte de side spots que realmente a McLaren precisa melhorar. Assim, prejudicou dois pilotos, prejudicou a si mesmo, e como você falou, foi a primeira vez que a Honda teve 3 carros com o motor dela pontuando desde a temporada de 91. Eu dei uma puxada aqui, as etapas foi a primeira corrida do ano, né, da temporada de 91, realizada nos Estados Unidos, onde que o Senna ganhou com o motor Honda. Aí depois Stefano Modena também conseguiu a pontuação, ele chegou em 4º lugar com a Tyrrell, e Satoru Nakajima chegou em 5º nesse GP. Em 91 foi a primeira vez que 3 carros da Honda pontuou, e a última foi no Japão no mesmo ano, quando o Senna conseguiu o tricampeonato, né, atingiu o tricampeonato com vitória do Berger, Senna em 2º. Aí o Stefano Modena foi 6º. Então, desde o Japão de 1991, a Honda não colocava 3 carros na zona de pontuação. E poderia ser 4 se o Kvyat não tivesse sido tão forte. Assim, eu concordo na hora que o Giafone falou, batida de corrida e tal, mas só que provavelmente eles devem ter ido além, devem ter visto questão de telemetria. Eu não acho que foi uma batida de corrida, até porque eu vejo uma batida de corrida se fosse ali na primeira, segunda curva. E não foi na 6ª. Tem esse lance, né? Então é isso que eu ia chegar. Eles devem ter chegado à conclusão que não foi uma batida de corrida por causa de telemetria de freio e aceleração. Porque no vídeo, realmente, você vê que os carros estavam dando uma espalhada na pista. Os carros, eles largaram com pneus que não estavam se aderindo tão bem ao asfalto. Não estava totalmente quente, né? A pista em si estava numa temperatura que já tinha acontecido durante o final de semana, mas a volta de aquecimento dos pneus, ela não é suficiente, até porque eles param de novo, né? Acontece o esfriamento até que ocorra a largada. Então as primeiras curvas são sempre bem complicadas, mas a batida do Kvyat foi um negócio inexplicável. Exato. Então foi legal porque eu acho que o pessoal da Coreia do Norte ficou preocupado por ver um torpedo russo partindo da China, mas é algo aí que deve ser estudado pela NASA. Falando agora só rapidinho de questão de motor Honda, o legal do motor Honda é que nenhum dos carros quebrou problemas do motor. E é aquilo que eu sempre falei, que eu boto muita fé na Honda. A Honda vai saber desenvolver o motor. Agora tá com 4 carros comparado na época da McLaren. Conceito totalmente novo de motor. Então eu acredito que o Verstappen ainda vai ser o fator decisivo de campeonato por roubar ponto. E eu aponto isso porque o Vettel só tá 1 ponto atrás do Leclerc. E o Leclerc já ficou atrás do Verstappen. Então assim... O Vettel e o Leclerc estão atrás do Verstappen no campeonato. Eu tô falando assim, na corrida, o Leclerc ficou atrás do Verstappen. O que eu falo? Aquela coisa que eu falo, o Verstappen não vai ser campeão esse
esse ano, mas ele vai ser o cara que vai tirar ponto de quem quer ser campeão. Então, assim, ele vai jogar pelos dois times. Então, tanto ele vai chegar uma hora que vai tirar ponto do Hamilton, como ele vai tirar do Vettel, como ele vai tirar do Bottas, como ele vai tirar do Leclerc. Então, é bem... Ele tava, apesar da distância que eles terminaram, né, na corrida, o Verstappen poderia ter tirado mais um pódio do Vettel e seria mais uma prova que o Vettel não teria acabado dentro do pódio, né, porque ele não terminou nem na Austrália nem no Bahrein, entre os 3 primeiros. Então. Até legal que a gente entrou nessa seara da discussão, que eu acho que é uma resposta aos fãs que já começaram assim, a temporada já está chata, acabou porque a Mercedes está dominando. O Hamilton ganhou, então a temporada acabou porque ele vai ser campeão. Gente, Vettel foi tetracampeão muito mais em segundo semestre do que em primeiro. Eu acho que só na Ferrari que ele teve bons primeiros semestres. Não, Ferrari em 2017 e 2018 ele ganhou as 2 corridas, já nas 3, 4 primeiras. Então, na época da Red Bull, não. Na época da Red Bull ele tinha bom desempenho na segunda temporada. Segunda parte, né, da temporada. Já na STR, já na Red Bull, eu vou parar de falar Red Bull, eu vou falar RBR. Na hora que a Red Bull patrocinar a gente, eu falo Red Bull de novo. Já a RBR, ele tinha bons segundo semestre. Então eu acho que o Vettel, ele tá tentando, ele vai entrar na briga, eu acho que ainda temos muito chão ainda pela frente, várias discussões vão ter de legalidade de peças, então eu acho que, gente, se acalma, a temporada não acabou não, são as 3 primeiras corridas, é normal, a Mercedes liderou, mas ainda tem muito chão pela frente. Ainda tem muito chão pela frente, até porque você citou isso da Red Bull, mas durante todos esses anos, a Red Bull sempre teve o maior crescimento dela na segunda metade do ano, né? Então se ela já tá agora... Se ela já tá agora tirando ponto de líder de campeonato, imagina o que ela vai fazer no meio do ano. E o Gasly? Se tudo isso continuar se desenhando. O Gasly, ele tem cara de que realmente vai acabar crescendo. Mais uma questão de adaptação com o carro mesmo. Acho que não tem essa necessidade de ficar falando, pedindo rebaixamento do menino. Gente, ele acabou de trocar de equipe. Baixo isso. Ficar apostando quando que vai acontecer isso. Porque até mesmo, desculpa, nenhum álbum, nem o Kvyat entrega tão bem quanto o Gasly. Imagina o Kvyat com um carro potente como é o da Red Bull, o estrago que ele poderia ter feito nessa corrida. Não, até tem outra coisa, você subiu ao Albon, o piloto... Um menino que não tem experiência não tem ainda. experiência, você vai desmerecer todo o trabalho que o Kvyat fez com a Honda no período da STR. Vai desmerecer o que o Gasly tá fazendo. Kvyat e Verstappen são 2 elementos que não se dariam bem dentro de uma mesma equipe, são gênios fortes. Então, o Kvyat, a gente vai viver amor e ódios com ele. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto dele, mas só que esses momentos, esses lapsos que ele tem de simplesmente... De esquecer o básico de virar... querer resolver no borrachão, vamos pôr dessa forma. Que eu tô feliz que bastante pessoas do público do Boletim do Paddock hoje anda de kart, então foi bem legal que eu posso usar isso. Mas só que ele tá usando coleguinha pra frear, e não pode usar coleguinha pra frear. Bom, então... Agora vamos só dar uma passadinha pelo cara que, olha, como dá prazer de ver Kimi Raikkonen correndo pela Alfa Romeo. Uma coisa que o pessoal falou muito desses 1000 GPs, que foi a primeira vitória da Fórmula 1, foi obtida pelo Nino Farina numa Alfa Romeo. Kimi Raikkonen está representando muito bem o antigo espírito da Alfa Romeo. Amigos ouvintes, procurem Alfa Romeo no Boletim do Paddock. Minto. Eu vou fazer a tag do Alfa Romeo no Boletim do Paddock. Vocês vão pegar os 365 dias mais importantes da Fórmula 1. Vocês vão ver como a Alfa Romeo foi importante e por que é tão gostoso ver os 2 pilotos desempenhando bem. Por que eu falo 2? O Giovinazzi, mesmo com os problemas de motor dele, ele correu muito bem. Ele fez a melhor prova dele até agora. Ele só teve consequências ruins por causa do motor. Mas é o seguinte, Giovinazzi lá pro meio da temporada, ele vai estar ali entre os 10 primeiros. E a Alfa Romeo é a 5ª força atualmente. 12 pontos. Mas tá no começo da temporada. A Alfa Romeo hoje é a 5ª força da temporada, empatado em 12 pontos com a Renault. Somente 4 pontos à frente de Haas e McLaren. Então assim, são 12 pontos do Kimi, mas é aquela coisa. Na hora que o Giovinazzi encaixar, é a mesma coisa que vai acontecer com a Renault e com a McLaren quando os pilotos se encaixarem. Mas e só que o é o Gasly seguinte, também na Red Bull.
É que a Red Bull já tá bem à frente. Não, sim, mas a gente fala dos pilotos estarem entregando com constância. Sim, o Gasly já apresentou que ele tá apresentando. Já apresentou que tá apresentando. O Gasly já mostrou que ele tá fazendo o papel dele. O que eu tô querendo pautar é o seguinte: a quarta força da Fórmula 1, que hoje a gente discute quem que vai ser a quarta força. Que a gente já sabe que Mercedes, Ferrari e Red Bull não. A RBR não tá patrocinando. Que a RBR vai ser as 3 primeiras forças. A Renault vai ser uma briga intensa entre Renault, Alfa Romeo, Haas e McLaren. Porque a Haas também está tendo bom desempenho. Esse final de semana os pilotos ficaram meio apagados ali na corrida, mas só que mesmo assim tem uma disputa limpa ali entre o Grosjean e o Raikkonen, então foi bem legal acompanhar isso. Então, pessoal, a corrida não foi chata, foi emocionante, porque teve muita briga. Não entre nessa que a 10ª corrida foi chata, porque não foi. Tivemos muita disputa de posição. Kimi Raikkonen fatiando o grid foi sensacional. Até o Stroll teve lances legais dele na corrida, então foi bem bacana. Agora, só pra gente não deixar de falar dela, podemos falar que a Williams teve uma pequena evolução, bem tímida, mas só que assim, ainda fica 2 segundos das demais equipes, 1,5 segundos das demais equipes, que eu falo top 10. Do pessoal entre o 11º e a 17ª posição, que é as locais onde que a Williams não vai orbitar nunca. A Williams, nunca que eu falo assim, começo de temporada, não sabe o que vem aqui pela frente. Mas era o fato o carro dela só tá 1,5 segundos deles. Eles tiveram uma evolução, não sabemos se agora é aquele momento, como poderia dizer, tiro no escuro. Patrick Head voltou, tava nos boxes, não gostou de ser filmado, entendo perfeitamente, mas parece que ele tá colocando a casa no lugar, porque a Williams não teve apresentação de novas peças, mas sim ela teve uma melhora já com o que eles têm ali em mãos. Isso é bom. Às vezes a gente tá falando de mecânicos desmotivados, funcionários desmotivados, funcionários desatentos, engenheiros desatentos, que agora estão com uma pessoa ali que chama o pessoal para a equipe, que atrai a equipe. Não estou falando que a Claire Williams nem critica ela, porque eu vejo a Claire Williams numa outra situação diferente do chefe de equipe, que é o Toto Wolff, que é o Binotto. Eu acho que a Claire Williams tem que fazer outro papel dentro da equipe. E esse papel, hoje, praticamente na mão do Patrick Head, já está mostrando diferença. Então, se ela teve evolução sem peças novas, somente com novo manejamento de pessoal, eu acredito que a Williams ainda deve crescer durante o campeonato, e ela deve, não no primeiro semestre, mas no segundo semestre ali já começar a pontuar e ser constante ali entre a 15ª posição e uma 8ª. A gente fala do Patrick na Williams e a gente esquece de falar que a época boa da Williams, né, teve aquela fase de crescimento e tudo, foi justamente na época que ele tava lá. Ele teve uma grande atuação, principalmente durante a época que o Frank Williams acabou sofrendo um acidente. Exato. Até aqui fica outra dica pro pessoal assistir, né? Documentário da Netflix que tem da Williams. Se possível, ler o livro da Virginia Williams, porque ali realmente tem todos os detalhes de muita coisa dos bastidores da Williams, né? Da vida dela com o Frank. Tem um link que eu vou colocar no post, que é referente à resenha que a Débora fez do livro. Mas o que eu falo da Williams hoje é que ela tende a evoluir bem, porque ela é aquela coisa que o saudoso Harry Potter lá, o Pat Louis, quando chegou na Williams, falou: eu vejo a Williams com uma estrutura melhor que a da Mercedes, e a Mercedes ela pode ter uma estrutura posterior que ela herdou até mesmo de outras categorias, de outras coisas N das fábricas dela, mas a Williams não. A Williams ela teve um crescimento, amadurecimento, desenvolvimento de estrutura de equipe que é bem semelhante a que a Red Bull, Ferrari tem. Então, é por isso que um exemplo é a Alfa Romeo. A Alfa Romeo, no documentário da Netflix, o pessoal fala que tinha vezes que eles não ligavam o túnel de vento porque não tinha energia elétrica, podiam gastar energia com isso. A Williams, às vezes, o pessoal tá fazendo algumas economiazinhas porcas, que eu falo economia porca é aquilo: deixar de comprar um produto porque custa R$1,99 para comprar um que custa R$1,70 porque ele tem 29 centavos ali mais barato. Às vezes o Patrick Head coloca assim e fala: não, gente, vamos comprar o melhor. Então é esse tipo de coisa que às vezes pode estar acontecendo dentro da Williams. Isso daqui é mera especulação, que às vezes uma correção já cria uma diferença gigante, né? Bom, a Alfa Romeo, como a gente falou, tava lá no começo da Fórmula 1, 1000 GPs já se passaram e ela tá aqui agora. Mas tem 2 números que são bem surpreendentes, que hoje, na hora de montar a pauta,
eu e a Débora deparamos, que foi bem legal e a Débora me atentou principalmente pro questão que a atual Force India, atual Racing Point, exato, eu não vou acertar o nome dela até o final, vem de uma heranças, né? Ela vem de uma heranças de estrutura. Ela foi herdada de outras equipes e acabou trocando o nome dela, né? Durante esse período de vida que ela tem. Ela já foi Jordan, já foi Midland, Spiker, Force India e aí se tornou Racing Point. Todas essas mudanças de nome contribuíram para que a Racing Point chegasse hoje completando o GP500 dela. Então a gente vê que a Racing Point tem já 500 GPs no currículo, mas é tudo de herança, né? Mas uma que eu vou falar que não é herança, mas ela já tá com 1/4 que passou de número de GPs, é a STR, que ela tem 250 GPs, só a STR, ela tem 250 GPs. Então, chega a ser bem legal isso. É, aqueles dados que não vão mudar na vida de ninguém, mas é uma curiosidade legal pra você poder jogar ali na mesa de bar. Então não deixem de conferir o post do Valese falando sobre a corrida, a 1000ª corrida, né? E lá ele tem alguns dados justamente para vocês pegarem e utilizarem eles nas suas próximas conversas. O que são legais desses números, a gente tá falando de duas equipes, muitas vezes o pessoal fala durante uma transmissão ou durante um bate-papo, equipes de tradição são Mercedes, Ferrari, McLaren, Williams. Só porque permaneceram com seus nomes, né? Então, exato. Mas só que assim, se a gente pegar questão de tradição, a gente pode já se falar que o GP da China é um GP tradicional da Fórmula 1, que ele já está inserido na cultura da Fórmula 1. Então o 10º GP ter sido feito lá, eu achei legal. O resultado foi bacana, a corrida foi bacana. Corri o risco de colocar numa Silverstone da vida para agradar o público em Monza e ser uma corrida chata, como a gente já teve nesse circuito. Então quando o pessoal fala, mas foi na China, foi na China. O calendário caiu ali. Eu acho que, assim, uma coisa que não pode ser feita é sempre querer agradar o fã em busca de simplesmente agradá-lo. O GP vai ser na China, ponto, acabou, assistam. Mas não fiquem com essa de que não tem tradição. Tem tradição. O fato de você ver esses números em duas equipes como essa mostra que elas estão há muito mais tempo ali e a gente não repara, a gente não vê essas coisas. A Force India, ela tá desde 2008, então são 11 anos praticamente, vamos pôr dessa forma, que a atual Racing Point ainda não tem uma imagem dela mesmo. Eu acho que ela ainda não criou sua imagem. Principalmente porque o layout do carro é o mesmo, não tem um escudo como tem as demais equipes, não tem um símbolo, então ela não tem nada marcante dela. Ela não tem um signo dela dentro da Fórmula 1 ainda. A gente tinha a Jordan, né, com as cores características. A gente não teve essa quebra de Force India para Racing Point. E dá essa impressão de que é tudo a mesma coisa. E é até difícil essa troca de nome porque ela aconteceu no meio do campeonato, né? Então não teve um término e uma continuação. Ela ficou parecendo um bolo só. Aí quando a gente vê números assim dessas duas equipes, aí o pessoal fala, mas Mercedes é uma equipe tradicional. Não vejo a Mercedes tão tradicional assim na Fórmula 1. Ela passou lá no começo, mas ficou 50 anos fora. Aí como equipe 50 anos, 40 anos praticamente fora como fornecedora de motores. Aí quando voltou a fornecer para Sauber, depois foi para McLaren. Teve um bom período ali com a McLaren, bicampeonato, tricampeonato na verdade, né, de pilotos e um bid, se não me engano, equipes. Mas a Mercedes não tem essa cara de equipe tão tradicional para mim como a Renault tem. Exatamente, né, porque a Renault ela teve aquele período marcante de disputa que colocou o Fernando Alonso, né, que deu o bicampeonato pro Fernando Alonso. Sobre o GP da China, acho que podemos concluir por aqui. Cumpriu com todas as expectativas para o 10º GP. Foi um GP disputado. Foi um GP com as características das últimas temporadas, com sempre uma equipe dominante, mas só que eu acho que foi uma corrida em que a gente teve momentos em todas as partes da pista, desde coisas para se acompanhar na ponta, no meio do pelotão e no final também. Então foi uma corrida bacana. Vamos agora para Baku, daqui 15 dias. Então acredito que até lá a gente vai ter muita coisa para conversar, muito assunto para discutir. Então por isso que eu recomendo a todos procurarem a gente nas redes sociais, Boletim do Paddock, seus integrantes, porque a gente sempre vai estar atento aí para vocês. Use a hashtag F1 no BP para as corridas da Fórmula 1. Fiquem atentos aí que nós vamos conversando com vocês e soltando os podcasts durante a semana. Um forte abraço e até a próxima. Bom, acompanhem a gente nas nossas redes sociais, como o Rubens falou. Durante a semana a gente vai ter alguns textos falando sobre essa corrida, dando um pouquinho mais de detalhe
das equipes, conforme algumas notícias forem saindo, porque elas acabam ocorrendo bem depois da corrida, porque a gente ainda vai ter análise da Renault, análise da Alfa Romeo, vão dizer o que estava de errado com seus carros, e a gente vai tentar trazer isso para vocês aqui. Então acompanhem o site, as nossas redes sociais e até a próxima.